Vamos estar orando? Levanta suas mãos aqui. Sem ira, nem contenda. Vamos abençoar a vida do pastor Daniel para que ele possa ter liberdade do Espírito Santo para falar conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus. Santo Deus eterno Pai, aqui está, Senhor amado, a vida do meu esposo, Senhor, o pastor Daniel. Senhor amado, que nesta manhã o Senhor possa usá-lo, Senhor amado, como boca profética. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor amado, como autoridade, Senhor amado, dada, Senhor amado, por Ti, Jesus, para falar aos nossos corações. Que os nossos corações agora estejam ligados no trono, que nós possamos estar sensíveis à Sua voz, Pai. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que ele venha, Senhor amado, passar para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda ele, guarda tudo que é dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. O pastor aqui está. Estou dirigindo, Está dirigindo, né, pastora? Glória. Ô Sâmia, quando você chegar lá no seu lugarzinho lá no fundo, você coloca uma imagem aqui. Eu quero uma imagem de um gafanhoto e um gigante. Amém? Ao vivo aí. Eu esqueci de pedir para ela antes. Um gafanhoto e um gigante. O gigante é o Vini lá no som lá. Quem é que está em dia com a leitura bíblica aí? Eita Deus! Quem está em dia vai entender um pouquinho mais a mensagem, o que Deus vai falar aí aos corações. Já falou ao meu. E o Senhor hoje ele tem uma injeção aí de ânimo para a sua vida. Tudo aquilo que estão falando aí fora, sabe? Que está ruim, que a economia está ruim, que o Brasil está em crise e que vai prender todo mundo e que o militarismo vai tomar conta de todo mundo. Tudo isso aí nós vamos ver na palavra do Senhor. São gigantes nas nossas vidas. São gigantes nas nossas vidas que nós destruímos como? Com o que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Nós vamos ver aqui 10 homens que inflamavam todo o povo de Israel, da mesma forma que nós estamos sendo inflamados por jornal, por mídia, por amigos, por pessoas nas ruas, da mesma forma. Só que tinha 2 homens valentes que falou: não, o meu Redentor vive, eu creio no Senhor, Ele me prometeu, eu tenho esperança, eu tenho a promessa que o Senhor me deu, então eu vou herdar a terra prometida. Então teve 2 homens, e é isso que nós vamos ver agora. Abre aí a sua Bíblia em Números. Quem falou para vocês se assentar? Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. E já que eu falei a respeito dessa murmuração, dessa reclamação toda aí fora, deram até um nome, né? Agora para essa nova operação Lava Jato aí, que é Aletheia, não é isso? Aletheia, que significa o quê? Buscando a verdade. Buscando a verdade. Aletheia, que vem do termo grego aí. E quanto mais se busca a verdade, mais se encontra a mentira. Terrível, né? Amém, irmãos? Então abre aí sua Bíblia em Números. Nós vamos ler o texto de Números 13 e 14. Quem não está em dia aí com a leitura bíblica, procura colocar. Ontem nós tivemos o culto de casal aqui, e mais uma vez o Senhor confirmando a respeito do devocional em casa.
da leitura bíblica, da oração em casa, do estar louvando em casa, do estar buscando ao Senhor em casa. O Senhor confirmou ontem através da palavra para os pais estarem orando junto com os seus filhos, lendo a palavra com os seus filhos, o esposo junto com a esposa. Foi uma bênção do Senhor ontem. Então, se o Senhor ele vem confirmando através de outras vidas a respeito da palavra de Deus, e o tema é a mesma coisa, sem que a gente converse, sem que a gente fale, então o Espírito Santo de Deus ele quer que você se aprofunde em conhecer a verdade, e a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para o seu irmão e fala para ele aí, lembrei de quarta-feira. Olha para o seu irmão e fala para ele: o Senhor ele quer te libertar, mas para isso você precisa conhecer a verdade. E pergunta para ele assim: como é que você vai conhecer a verdade? Lendo a palavra do Senhor, orando, pedindo entendimento do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, eu não entendo nada do Antigo Testamento. Leia o Novo, leia só o Novo Testamento, não há problema nenhum, amém? Desde que você busque, porque aí o próximo ano você vai ter curiosidade de buscar o Antigo Testamento, porque no Novo fala do Antigo, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, coloque a sua leitura em dia aí, em nome de Jesus. Ô Samia, cadê o gafanhoto e o gigante? Não achou não? Estou vendo só o Vini aí atrás, né? Então, antes de entrar nessa parte aí também da palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, que vai falar sobre valentia e coragem em busca dos seus sonhos. Eu concluí a leitura do livro de sonhos, que fala sobre sonhos, do pastor Josué Gonçalves, um livro abençoadíssimo. E aí eu marquei alguns tópicos aí que achei interessante, e eu acho que é interessante para você também. E aí ele fala aqui, a mente é um terreno fértil. A mente é um terreno fértil, onde plantamos as sementes daquilo que vamos colher no decorrer da nossa existência. Irmão, isso não está muito bom não. O gafanhoto está quase do tamanho do gigante. Vai tentando aí. O gigante aí já foi espiritual já, né? Já está se tornando gigante o gafanhoto aí. Está melhorando, diminui mais esse gafanhoto aí. Amém? Vou repetir porque você não prestou atenção no que eu falei. A mente é um terreno fértil, onde plantamos as sementes daquilo que vamos colher no decorrer da nossa existência. Se a mente ela é um campo fértil, que eu posso semear essas sementes, que tipo de semente que eu vou colocar sobre a minha mente, para que venham gerar frutos? Que tipo de semente que eu vou colocar sobre a minha mente, já que a minha mente é um campo fértil, que dá frutos em tempo e fora de tempo? Se a minha mente é um campo fértil, que tipo de semente que eu estou jogando sobre a minha mente? O que é que eu estou olhando? O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou assistindo? O que é que eu estou conversando? Com quem que eu estou me relacionando? Fala para o seu irmão: a sua mente é fértil, precisa de boas sementes. Outro tópico que eu vi nesse livro e chamou muito a minha atenção: você é aquilo
que imagina ser na sua alma. Você é aquilo que imagina ser na sua alma. Você imagina ser como esse gafanhoto para poder enfrentar esse gigante? É assim que você se vê? É assim que o Senhor te formou? Cultive pensamentos que tenham a ver com excelência. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos. Por quê? Eles podem transformar, isso aqui eu postei, acho que no Facebook. Cuidado com os pensamentos, porque eles podem transformar em palavras. Cuidados com as palavras, porque elas podem transformar em ações. Cuidado com as ações, porque elas podem transformar em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque podem transformar em caráter. Cuidado com o seu caráter, porque pode se transformar em seu destino. Profundo, né? Profundo, irmãos. Mais uma situação aqui. A sua atitude vai determinar a sua altitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude. Qual é a sua altitude? Qual o seu tamanho? Qual o tamanho da sua fé? Quem você é em Cristo Jesus? Está entendendo, meu irmão? Olha aí para o seu irmão e fala: você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa manhã? Deus quer tirar você desse marasmo, dessa paralisia, dessa mente pequena, em nome do Senhor Jesus. É o que Deus tem para nós nessa manhã. A pastora me deu só até as 11. Jesus, eu vou deixar ela falar a outra parte, né? Eu fico até as 11, aí ela prega a outra parte. Alterar ambientes e nunca ser alterado por ele. Alterar ambientes. O ambiente que eu vou, eu altero esse ambiente, mas eu não sou alterado por esse ambiente. Profundo. Olha só, irmão, isso aqui foi o que Martin Luther King falou, escreveu. Os nossos sonhos são o que? Matéria-prima das nossas realizações. Os nossos sonhos são matéria-prima das nossas realizações. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: o que você tem sonhado? O que você tem sonhado? Tem pessoas no nosso meio aqui que nem sonham mais. Nem sonha mais, irmão. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Os seus sonhos é matéria-prima das suas realizações. Vai se concretizar sobre a sua vida de acordo com o seu sonho, daquilo que você almeja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Grava isso aí. Olha que importantíssimo isso. Você vai até aonde os seus sonhos vão. Você vai até aonde os seus sonhos vão. A pastora Simone falou: você se acomodou no seu sonho, pastor Daniel?
foi instrumento de Deus para a minha vida. Muitas vezes nós nos acomodamos. Tá bom assim, o que Deus preparar tá bom, sim, tá bom, mas o Senhor tem algo maior a realizar sobre as nossas vidas. O Senhor tem algo grande para realizar sobre a nossa vida, mas vai depender do que? Dos nossos sonhos. Você só vai até onde os seus sonhos vão. Até onde o seu sonho vai? O que é que você almeja? O que é que você quer conquistar? O que você tem sonhado? Você só vai até onde os seus sonhos vão. Outro tópico: incentive os sonhos da sua família. Incentive os sonhos da sua esposa, do seu esposo. Incentive os projetos dos seus filhos. Incentive esses sonhos. Muitas vezes alguém dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, tem algum sonho, e pessoas dentro do próprio lar olham e falam assim: você pirou, você está maluco, você é um sonhador. Nós temos um exemplo muito grande de uma família que chamou um jovem de sonhador. Quem era esse jovem? José. Ele teve 2 sonhos de coisas grandes. Num dos sonhos, ele sonhou o quê? Que todos os seus irmãos se prostravam diante dele. No segundo sonho, o que ele sonhou? Que os seus irmãos e mais o seu pai e a sua mãe também se prostraram diante dele. O que é que todos os irmãos fizeram com ele? Prenderam, venderam ele como escravo. Venderam como escravo. E às vezes nós somos desanimados. Os nossos sonhos nós contamos para algumas pessoas e somos desanimados dentro do nosso lar, somos desanimados dentro da empresa, somos desanimados pelos nossos amigos. Agora, quando nós contamos esse sonho, quando José ele contou esse sonho para os seus irmãos, contou esses sonhos para a sua família, o que Deus tinha preparado para ele, o que Deus deu para ele, se concretizou. Ele continuou apenas sendo firme e fiel, e lembrando do sonho dele, porque em todo tempo ele buscava algo melhor, ele buscava ser melhor, ele buscava fazer a vontade do Senhor. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Incentive então os sonhos daqueles que estão à sua volta. Não dê risada, não fale: poxa, você está maluco com isso aí. Não fale dessa forma. Incentive os sonhos em nome do Senhor Jesus. Vence, outro tópico: vence quem não desiste com facilidade. Olha para o seu irmão e fala: quantas vezes você já iniciou um projeto e parou? Começamos a fazer uma coisa, desiste. Não é fácil. A Daniela, ela tem um sonho. Para esse sonho se concretizar de medicina, vai ter que ralar. E está ralando das 15 para 6 da manhã até a hora de dormir, um ano tem que ralar. Por quê? Porque tem um sonho. Olha para o Senhor e fala: não desista do seu sonho. Persista em nome do Senhor Jesus. Persista em nome de Jesus Cristo. Então vence quem não desiste com facilidade. Persiga seus sonhos com santa obstinação. Não desista diante dos obstáculos. Os obstáculos virão, montanhas se levantarão. Não desista diante dos obstáculos em nome do Senhor Jesus.
Uma coisa faço. Quem diz isso? Esse versículo bíblico. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo, irmão? Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar? Sua maneira de pensar, determina sua capacidade de perceber e enxergar e detectar as oportunidades. A sua maneira de pensar, determina a capacidade de você perceber, de você enxergar e detectar as oportunidades. As oportunidades vêm, elas chegam, mas às vezes você está tão para baixo e está tão inflamado com a maioria, com a macro, né? Com a coisa grande, que está todo mundo no mesmo pensamento, você está tão nesse pensamento que você não percebe o que Deus tem de melhor para a sua vida. Você deixa passar a sua bênção. A bênção ela vem, só que nós deixamos passar, porque nós estamos inflamados por toda uma situação. A vida, irmãos, a vida precisa ser movida à base de desafios. Amém? Agora nós vamos para o texto de Números 13 e 14. Quem fechou a Bíblia, abra de volta em nome do Senhor Jesus. Todos abriram? Amém? A missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados, um líder de cada tribo. Então, o que Moisés enviou ali não foi qualquer pessoa, não. O que Moisés enviou ali foi um líder de cada tribo. Foram pessoas importantes que foram espiar a terra. Um líder de cada tribo. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes. Todos eles eram chefes. E aí da tribo de Ruben, Samua, vamos pular aqui o verso 6, que é importante esse versículo. Da tribo de Judá, quem? Caleb, filho de Jefoné. E o versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que veio a ser chamado Josué. Amém? Então aqui, nós vimos aqui, no meio de toda essa turma, no meio de todos esses chefes aqui, foram enviados dois, Caleb e Josué, também juntamente com eles. O verso de número 16, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Bom, vamos lá, verso 18. Verso 18: vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Quando esses chefes estavam sendo enviados à terra lá, Moisés estava enviando, e ele fez um questionamento aqui. Fez um questionário para que eles voltassem com esse relatório. E aí olha o questionário que Moisés fala para eles: vejam como é a terra e o povo que vive lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou se são poucos.
se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou cidades fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Sejam corajosos. Então esse foi o questionamento que Moisés fez para eles irem até essa terra e retornar. O verso número 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uvas. Um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado. 2 deles, 2 homens, para poder carregar um cacho de uva. É boa essa terra, irmãos? É boa essa terra? Essa terra é excelente, é a terra que mana leite e mel, que o Juninho confirmou aqui através do primeiro louvor. Quando ele estava ministrando o louvor, ele falou: terra que mana leite e mel. Então 2 homens precisavam carregar numa vara. Então era uma vara, cacho no meio, um homem na frente, outro atrás. Imagina o peso desse fruto. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento. Olha o relatório agora da expedição. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram o quê? Os frutos da terra. Então os frutos da terra eles levaram para toda a comunidade dele. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos delas. Olha só o verso 28. Mas os frutos de lá são bons, mas aquilo que o Senhor, que eu estou vendo, que Deus vai fazer na minha vida, é bom. Eu estou vendo que é bom, mas, e aí tem esse mas aí, ó. O povo que lá vive é poderoso. Então tinha uma situação, tinha um obstáculo à frente. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos, já esqueceram do fruto. O que tinha lá na cidade? Antes, no início, tinha o que? Frutos bons, frutos grandes, a terra era fértil. Mas aqui, ó, ele está seguindo o relatório aqui, ó. Também vimos o que? Descendentes de Enaque, gigantes, né? Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ele iniciou falando do fruto, mas tem gigantes, mas as cidades são fortificadas. Esse sonho que Deus me deu é um sonho bom, mas eu vou ter que dormir menos, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas na minha vida, e aí vem esse mas atrapalhando a nossa vida. Mas tinha 2 homens no meio deles que foram junto, que eram cheios do Espírito Santo de Deus, que era quem? Olha no verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse
da terra, é certo que Caleb estava falando: nós vamos vencer, o fruto de lá é bom, o fruto de lá é grande, a terra é boa, a terra é fértil, nós venceremos. Mas ele só tinha um apoio. Qual apoio que ele tinha? De mais um: Caleb e Josué, filho de Nun. Somente esses dois eram favoráveis. Os outros 10, imagina só, 10 pessoas, né? Ah, mas e a democracia, onde está? Onde é que está a democracia? Não é assim que o povo fala? Está todo mundo reclamando: ah, a situação está ruim, ah, o governo está péssimo, ah, a economia vai mal. Todo mundo está falando dessa forma. Caleb então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que... Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. Caleb falou: nós vamos vencer esse povo. Os homens falaram: não vai dar certo. Esse sonho, esse seu projeto aí, não vai dar certo, não vai prosperar. Ah, casa própria? Desiste disso. Parcelas muito altas. Ah, o seu filho vai ser salvo? Ah, não. A sua família, seus pais, ah, um esposo, uma esposa, ah não, desiste disso aí. Mas os homens que tinham ido com eles então disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Esse sonho não é para você. Você já ouviu isso? Esse sonho não é para você. Ou então a pessoa não faz nada, mas ela só torce o nariz, só balança com ele. Não vai dar certo. Verso 32: e espalharam entre os israelitas um relatório, o quê? Um relatório negativo. Aquele é maluco, aquele cara está maluco. Imagina, nós vamos subir, vamos ser derrotados. Aonde que está Deus nessa situação toda? Onde está o Senhor nessa situação toda? Eles esqueceram que o Senhor foi quem enviou, que o Senhor estava prometeu uma terra e já estava dando essa terra para eles, e o Senhor era com eles. Olha para o seu irmão e fala: o Senhor é contigo, vai até o fim, vai até o fim, irmãos. Vai até o fim, não desista, não desista dos seus sonhos, não desista. O 32: e espalharam então entre eles um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos... Como é que você se vê? Você se vê assim? Agora, por que é que eles se viam como gafanhotos? Porque eles esqueceram dos frutos, esqueceram do tamanho das uvas, esqueceram da promessa do Senhor, esqueceram de que o Senhor era com eles e que o Senhor estava nesse negócio. Por causa dessa penalidade, por causa dessa falta, por causa dessa incredulidade deles, eles pagaram um preço muito alto. Tiveram que rodar mais quanto tempo no deserto por causa dessa desobediência?
40 anos. Eu tenho 47 anos, irmãos. Imagina, mais 40 anos. Caleb, ele tinha, sabe quantos anos aqui, nessa fase aqui? 40 anos também. Porque depois, quando o Senhor deu realmente a outra terra prometida, quando eles voltaram à terra prometida e conquistaram, Caleb, ele tinha 80 anos. E ele tinha um vigor físico, ele falou dessa forma, porque ele tinha que conquistar as montanhas. E foi separado as montanhas para Caleb. E ele tinha 80 anos. E aí falaram: olha, nós vamos separar para você a montanha, mas lá tem gigantes. O que Caleb falou? Tenho 80 anos, mas o meu vigor é como se fosse de 40 anos de idade. Como é que está a sua força, irmão? Pergunta para o seu irmão: como é que está a sua força? Está pequena? 80 anos, e ele ia derrotar os gigantes ainda. 80 anos. Não tem ninguém no nosso meio que tem 80 anos aqui, tem? Não tem. E Caleb, com 80 anos, ele ia derrotar gigantes ainda. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você em nome de Jesus. Ele tem algo grande para fazer na sua vida ainda. Não é tempo de você se aposentar, não, irmãos. Não é tempo, não. A seara é grande, diz a palavra do Senhor, e são poucos o quê? São poucos os trabalhadores. Amém, irmãos? Então, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao seu coração através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, e que você não venha ter esse complexo sobre a sua vida, esse complexo de inferioridade, esse complexo de gafanhoto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem o melhor dessa terra para a sua vida, e os seus sonhos, eles se concretizarão em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria partir para o momento da ceia, mas eu queria falar sobre perdão. Tinha uma palavra aqui de 2 horas, irmãos. Continua até assim. Uns falam continua, outros me olham assim. Irmão. Né, pastora? Tá tudo bem? Pastora não, né? Quem é que tem mágoas aí no coração? Ressentimento? Ninguém tem, né? Nós vamos... Por que eu vou falar de perdão? Porque nós vamos partir para o momento da ceia. Juninho, cadê o Juninho? Está aí? Nós vamos partir para o momento da ceia. E não tem como nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor com o coração entristecido, magoado, pensando, sabe, sobre... Tem algumas vidas aí que, ele me fez mal, ele falou isso, ele falou aquilo. Tem muitas situações que precisamos liberar perdão no mundo espiritual. Às vezes perdão para um pai que violentou, para algum familiar que decepcionou. E aí tem alguns tópicos de perdão aqui que eu anotei também, que fala assim, presta atenção, Diana, que fala assim, só o perdão possibilita a reconstrução das pontes que foram quebradas. Só o perdão conserta pontes quebradas. Só o perdão. Outro tópico. Os nossos relacionamentos, isso aqui eu já falei, né? Os nossos relacionamentos horizontais. Falei aqui já? Não falei, né?
falei lá em Bertioga, foi isso? O nosso relacionamento horizontal depende do nosso relacionamento vertical. O relacionamento que você tem com Deus é o que vai determinar o que você é no relacionamento com as outras pessoas. Então, o seu relacionamento horizontal depende do seu relacionamento vertical. Muitas vezes você fala assim: eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar para essa pessoa, eu não consigo orar por essa pessoa. Eu já esqueci, eu perdoei, mas eu não quero conviver junto. Mas se você realmente tem um relacionamento íntimo com o Pai, esse relacionamento horizontal, você vai orar, você vai se submeter a essa pessoa e você vai perdoar, em nome do Senhor Jesus. Perdoe, sabendo que perdoar é o quê? Perdoar é isso, é rasgar a conta. Perdoar é rasgar a conta. Quando você perdoa, a outra pessoa não deve mais nada para você. O pastor Jorge está falando, tem gente que perdoa e depois quer passar Super Bonder, Durex, para cobrar de novo, grampeador. Dá? Tem uma rachadura aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma rachadura. Perdoar é rasgar a conta. Ao perdoar, você desobriga a pessoa de pagar a dívida causada pela ofensa. Você desobriga, não precisa pagar mais nada. Sabemos que perdoamos, presta atenção, sabemos que perdoamos quando lembramos da ofensa e lembramos do ofensor, nós lembramos da pessoa que nos prejudicou, lembramos da situação, e isso não dói mais, não machuca mais. Lembramos, mas isso não dói mais. Pergunta para o seu irmão: qual a sua intimidade? Mas fala isso com gesto de amor. Qual a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? É essa intimidade, irmãos, é essa intimidade que vai mudar algo no nosso coração que machucou demais. Sabemos que tem pessoas que são muito machucadas e têm feridas profundas, e somente o Espírito Santo de Deus, somente o Espírito Santo de Deus mesmo, eu falo para você, meu irmão, que pode te dar forças para que você venha realmente liberar essa vida para caminhar em nome de Jesus. Esse tópico é muito importante. É muito importante. A oração do Pai Nosso, ela é simples e completa. Na oração do Pai Nosso, nós falamos assim: perdoa os nossos pecados, assim como o Pai tem nos perdoado. Não é isso? Aí continua falando assim: se nós não perdoarmos as pessoas, a quem tem nos ofendido, se nós não perdoarmos,
na oração do Pai Nosso. O Pai também não lhes perdoará. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és tremendo, Senhor, Tu és poderoso. Pai, eu não vou falar para essa vida levantar a mão, eu não vou falar para essa vida vir à frente, mas eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, na mente e no coração dessa vida agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que essa vida, Senhor amado, venha trazer à sua memória o momento em que foi prejudicada, Senhor. Que essa vida venha trazer à memória agora, Senhor, esse ofensor, essa pessoa que o prejudicou, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a situação, o que aconteceu. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor, o Senhor que sonda mente e coração, visita essa vida agora, Senhor, e limpa, Senhor, arranca, Senhor, toda mágoa, Pai, arranca, Senhor, arranca, Jesus, todo mal, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor, envolve, Senhor, envolve essa vida, Senhor, com o Seu amor sublime, Pai. Envolve, Senhor amado, essa vida, Senhor, para que ela venha conseguir, Senhor, liberar esse perdão no mundo espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa vida que se encontra, Deus, dessa forma, se encontrava dessa forma, Senhor, venha ter mais momentos, Senhor, de intimidade contigo, de oração, Senhor amado, contigo, de conversas contigo, Senhor, ao acordar, às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde, ao dormir, Senhor, e durante o dia, Senhor amado, estar ligado, Deus, no Seu trono em todo o tempo, procurando sempre uma oportunidade, Senhor, para falar contigo, para Te adorar, para cantar para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E a Sua palavra também, que veio nessa manhã, Senhor, falando, Senhor, sobre as nossas vidas, desse complexo que temos, Senhor, de inferioridade, de pequenez, Senhor. Deus, tira, Senhor amado, da nossa visão essa visão pequena, Senhor, essa visão limitada, Senhor, essa visão, Senhor amado, de se enxergar, Deus, como pequenos gafanhotos diante da situação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nem os gigantes, Senhor amado, nessa vida, Deus, é maior que o Senhor, Pai. E é o Senhor, ó Deus querido, quem nos leva, é o Senhor quem vai à frente, é o Senhor, ó Deus querido, quem dá a vitória, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, falamos de sonhos, Deus, falamos de projetos, Senhor, nessa manhã, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu incentivo, Senhor amado, a Sua igreja, eu incentivo, Senhor amado, os meus irmãos, Senhor, a estarem regando, Senhor amado, esses projetos, regando, Senhor amado, esses sonhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nada, Senhor, e ninguém venha impedir, Senhor amado, a vida do meu irmão que tem sonhado, Senhor, e tem colocado projetos sobre a vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Eu peço a Ti, Senhor, que nenhuma influência, Senhor, Pai, aqueles homens, Senhor, eram 12 homens, e apenas 2, Senhor, Senhor amado, reconheceu que o Senhor daria a vitória, reconheceu que eles venceriam no Seu nome, Senhor, apenas 2, e 10, Senhor amado, ficaram levando, Senhor amado, influenciando com relatórios negativos, Senhor.
Assim acontece hoje, Senhor. Ligamos, Senhor amado, os aparelhos nos nossos lares, Senhor. E aí nós vemos, Senhor amado, só situações ruins. Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixa, Senhor, o seu povo ser influenciado, Senhor amado, por essa massa, Senhor, que quer corromper, que quer destruir, que quer colocar para baixo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, levanta, Senhor amado, o abatido nessa manhã, Senhor. Aquele que se encontra, Senhor amado, desempregado, Senhor, e aqui está, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor venha dar força a essa vida, Senhor, para que amanhã no primeiro horário, Senhor, ele venha levantar, Senhor amado, e procurar esse emprego, porque o Senhor já abriu essa porta, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Aquele que está para fechar um grande negócio, Senhor, eu incentivo essa vida, Senhor, a continuar, Senhor amado, buscando e sonhando sobre essa situação, Senhor, sobre esse realizar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.